Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, hoje dando início ao terceiro sermão do Evangelho de Mateus, o Sermão do Reino. Para quem não sabe, nós estamos trabalhando o ensino doutrinário de Jesus dentro dos Evangelhos e para isso nós dividimos em 3 eixos de estudo: os sermãos, que estão no livro de Mateus, os cinco sermãos, as parábolas que estão presentes nos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, que nós vamos trabalhar como os sermãos em 15 aulas, e os discursos, uma vez que João não tem nem sermão nem parábola, mas ele tem discursos, que geralmente são diálogos ou orações que Jesus faz, como o diálogo com Nicodemos, ou pela samaritana, ou a oração sacerdotal de Jesus, ou até o diálogo com o apóstolo Pedro no final do Evangelho. Todos esses 3 eixos vão ser trabalhados em 15 semanas. Hoje nós estamos no terceiro sermão e na 8ª semana, que é o sermão do reino. Tá bom? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos a falar diretamente do texto do Sermão do Reino, a gente tem que explicar um pouquinho um conceito teológico, que é o conceito do reino dos céus. O texto de Mateus ele é o único a usar essa expressão, ele substitui a palavra Deus, para céus, por uma referência que aponta uma referência clara que ele está falando para hebreus, para judeus. Por isso a substituição da palavra Deus, uma vez que usar a palavra de Deus para um judeu seria algo pecaminoso, estaria usando o nome de Deus em vão. A segunda coisa, ela retoma um conceito do Antigo Testamento do reino prometido de Israel, da restauração do governo de Deus sobre Israel. Então, ele remete essa ideia da promessa da restauração do reino de Israel por meio dos profetas. Só que, na perspectiva neotestamentária que Jesus traz, esse reino prometido ele foi rejeitado pelo seu povo. Por quê? Porque não era necessário apenas ser israelita agora no reino de Deus, mas era necessário que todos pudessem crer. Por isso que João Batista, antecedendo Jesus, diz que o machado estava sobre a raiz. Ou seja, não bastava ser filho de Abraão, mas todo aquele que nele crê naquele Messias que veio restaurar o reino dos céus, ele adentraria. Então, esse reino prometido, revelado pela pessoa de Cristo, que seria um Messias, que restauraria o governo de Deus nessa terra, esse governo de Deus sobre a terra, daí a palavra basileia, reino, ele viria não apenas no reino de Israel, mas a todo aquele que nele cresce. Assim, a mensagem ela torna um conceito não mais de identidade nacional, mas de profissão de fé. Por isso, todos agora que vão formar a eclésia, a igreja, a nova família de Deus, ele não é relacionado à sua identidade nacional, mas à sua fé. E essa fé é que expressa agora o governo de Deus. Então, o reino de Deus, ele inicia no momento que nós cremos a ele. Assim como você olhar no Antigo Testamento, a crença estava vinculada à circuncisão e à relação com a terra, era a promessa da terra. Aqui não. Aqui a crença está na profissão do seu coração, numa construção de um verdadeiro coração, e depois o batismo, e não está agora vinculado à terra, mas está vinculado à promessa da terra, mas está vinculado à eternidade. Então, assim como o hebreu que circuncidava e guardava as escrituras para que ele pudesse ter a sua terra, agora nós cremos, somos batizados e nós cremos para herdarmos a eternidade.
E é outro ponto do cumprimento do reino de Deus. O reino de Deus é o agora ou é o amanhã? É o vindouro ou é o presente? O reino de Deus, ele inaugura uma nova era, que é a era que veio com Cristo, a era da graça. Ele inaugura o ano aceitável do Senhor, como diz Jesus. E esse ano aceitável, ele aponta a dois adventos de Jesus. O Jesus que veio em carne pagar os nossos pecados para que possamos entrar no reino de Deus, para que possamos apagar a mácula do pecado e vencermos assim o maligno. E o segundo advento, que é aquele futuro escatológico aonde Jesus poria um fim ao maligno, poria um fim ao pecado, e aí você teria a constituição de novos céus e nova terra. Então, toda vez que a gente fala do reino de Deus, o reino de Deus começa agora aquele que crê, mas ele não aponta só para agora, ele aponta para a eternidade, ele aponta para o fim escatológico de novos céus e novas terras. Daí, nova terra, daí essa imagem que eu coloquei aqui, que mostra, né, o período do Antigo Testamento, que é vinculado o reino de Deus à terra, ao governo, a alguém que iria retomar o governo de Davi. E agora a figura com Cristo, essa figura não está vinculado nem mais aos hebreus e nem mais à terra, mas vinculado a todo aquele que crê e vinculado à eternidade. E assim, esse início do reino com a morte e ressurreição de Cristo abriu para que todos pudessem ser justificados e herdassem a eternidade, mas ao mesmo tempo aponta para o juízo, a qual Jesus virá pela segunda vez, então agora vir não como um servo sofredor, mas como aquele que vai governar, aquele que vem para governar e julgar a terra. E aí seria criado novos céus e nova terra. Por isso que sempre o texto ele traz uma referência do peso que é o reino de Deus, que refere a essa eternidade, e de que como nós temos que ser preparados, porque ele também representa a ideia do juízo. E a gente vê muito bem isso em Jesus e nos evangelhos. Então, quando Jesus inicia seu ministério lendo as escrituras na sinagoga de Nazaré, ele lê o quê? A profecia messiânica de Isaías, de 61, 1 e 2, que fala sobre o ungido do Senhor que vem proclamar um ano aceitável, que fala aquele que vai vir, né, como está aqui em Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos prisioneiros, a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. Jesus lê isso e diz: o que eu leio agora se cumpre hoje. E eles começam a questionar, mas esse não é o filho do construtor José? Lembrando que não existe o termo no grego nem no hebraico carpinteiro, existe construtor, uma pessoa que trabalha com pedra e madeira. Então, se trabalha com pedra e madeira, não dá para ser carpinteiro. Então, não é o filho do construtor? Quem é ele para ser o Messias? Né? O Messias deveria, na percepção dele, ser um representante importante político que retomaria o controle de Israel, da área de Israel dominada pelos romanos, e essa independência que daria novamente a autonomia da terra, que garantiria aí o reino desse Messias. Mas não é isso que Jesus aponta, porque eles não entendiam a natureza do reino dos céus. A natureza do reino dos céus está aqui bem em perspectiva no texto de Isaías, que é aqueles que receberem a boas novas do Senhor, aqueles que vão se libertar da natureza do pecado, daí a ideia de prisão, daí a ideia de cegueira, daí a ideia de escravidão. Por que ele fala de prisão? Por que ele fala de cegos? Por que ele fala de oprimidos? Porque a graça de Deus veio libertar o homem da escravidão do pecado. O reino de Deus, ele vem trazer de novo a reconciliação do homem
com Deus. Deus vai ser novamente o seu rei. Lembrando, o rei de Israel não era Davi, não era ninguém, era o próprio Deus. Né? Quando eles pedem um rei para Samuel, eles estão tirando Deus do seu governo. Eles não rejeitaram Samuel, eles rejeitaram o próprio Deus. E Deus agora quer fazer uma nação de reis e sacerdotes. Daí essa expressão do Apocalipse e também de Pedro. Por quê? Porque ele quer novamente governar as nossas vidas. E para isso, a graça de Deus veio nos libertar do império do pecado, o império das trevas. Então Jesus ele veio para cumprir isso, porque ele veio ensinar, trazer a nova interpretação das Escrituras, preparar os seus discípulos e morrer em nosso lugar. Por isso que essa natureza que eles não entendiam atrapalhava o entendimento até mesmo de João Batista, quando manda emissários perguntando se era ele ou teria que esperar outro. E Jesus diz: ide contai a João que estáis ouvindo e vendo, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, boa nova estão sendo pregadas aos pobres. A segunda natureza que o reino de Deus expressa na figura de Jesus, além do ano aceitável da graça e da libertação pelo seu sacrifício, é os poderes, é a graça de Deus, é o dunamis, o poder dessa nova natureza do reino que vai ser acompanhados por milagres. Então a natureza do reino ele é expresso não só para a fé e a justificação, mas também pelos seus prodígios e milagres. É isso que Jesus aponta. Olha, fala para João o que vocês estão vendo e ouvindo. E é isso que vocês veem. E ele faz, novamente, outra alusão a outro texto de Isaías. Isaías agora 35, 5 e 6. E ele fala novamente a expressão cumprimento. Cumpriu-se. Então, nova ideia. Agora. É a mesma resposta que ele dá de cumprimento aos fariseus, só que aqui ele dá uma expressão de que o Messias ia vencer o maligno. Só que o maligno não é Roma. O maligno é a natureza do nosso coração e o diabo. Jesus tenta mostrar isso aos fariseus, quando eles chamam ele de Beelzebul. E Jesus, olha, se eu não expulso demônios por Beelzebul, mas pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Escatom, né? É chegado agora. Chegou agora. Então, o reino de Deus também é a expressão de que o maligno não terá mais poder sobre nós. Ele não terá mais governo sobre nós. E aí ele tenta mostrar o governo do mal não é Roma, mas é o império do pecado e a cultura do maligno. É essa que não mais vocês estarão subordinados. E ele continua ao responder novamente aos fariseus, agora em Lucas 17, dizendo que o reino de Deus não está ali nem aqui. Ele não é em governos humanos. Novamente, ele não está em governos. Ele está dentro de nós. Ele está entre nós. Ou seja, ele é aquele que muda o nosso interior e aquele que representa ele, que é Jesus, entre nós. Né? Por isso que ele estará conosco até o fim dos séculos. Então o reino de Deus é o presente, o ano aceitável, a graça do Senhor iniciada em Cristo, e ele é o fim, o juízo, a escatologia. Ele é a profissão da fé, como ele é os milagres e prodígios que acompanham. Ele é o novo domínio que nós teremos não mais sobre o maligno, mas de Deus, porque o domínio maligno vai se submeter a nós, tanto os nossos pecados, como ele é a transformação do homem interior. Isso é reino dos céus. Então toda vez que a gente vai falar de reino dos céus, é esse conceito, tá bom? O sermão missionário, ele na verdade são várias parábolas, são 7 parábolas e uma conclusão. Alguns falam que são 8 parábolas, mas eu estou seguindo aqui o John Wesley nas notas de rodapé do Novo Testamento, que falam que são 7 parábolas e a conclusão em 51, na passagem dos Mateus 13, 51 e 52. Esse sermão provavelmente é um sermão, novamente, como eu digo, disse nos outros, editado, ou seja, provavelmente Jesus não falou todos eles ao mesmo tempo.
Mateus ele reuniu todos eles num formato de sermão para um ensino doutrinário. Então, por isso que eles estão todos juntos. Então, havia um interesse, né, editorial de Mateus juntar. Qual que é a proposta dele juntar? Por quê? Porque essas parábolas elas estão falando sobre um assunto só, que seria muito importante no ensino do discipulado para o cristão primitivo, que era o conceito do reino de Deus, que era mostrar o que é o reino dos céus, né? Que é diferente do que os judeus pensavam. Então precisaria de uma mudança, né? Primeiro precisaria uma mudança da lei, daí o Sermão do Monte, depois uma mudança do que é ser missionário, do que é missão, daí o Sermão da Missão, e agora da natureza do reino, daí esse terceiro sermão. E o Wesley vai falar que esses 7 parábolas estão separados em 2 grupos. O primeiro grupo se relaciona à natureza do reino, então por isso que ele fala, nessa parte ele fala para as multidões, tá? E a gente vai ver o sermão, vai ver a parábola da semeadura, do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento. E as 3 últimas já é com os discípulos, que ele vai falar da natureza daqueles que recebem o reino e o seu futuro escatológico, né? Que é a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. E aí ele conclui o sermão na figura do que seria um mestre de lei no reino dos céus, ou seja, o que seria um especialista em reino dos céus, né? Que é a conclusão. A gente vai trabalhar na aula de hoje apenas as 4 primeiras parábolas, aquelas que falam sobre a natureza do reino. As 3 últimas e a conclusão a gente vai deixar para a aula da próxima semana. Então, a gente vai começar agora a ler a passagem falando o que é, por que Jesus fala sobre parábolas. A gente vai também ter que explicar o conceito de parábolas para entrar então nessas 4 primeiras parábolas. Então vamos lá. A gente vai começar não do 1, mas a gente vai começar do 10, 17, que é quando Jesus explica por que ele fala por parábolas. Então, se aproximando os discípulos, lhe perguntaram, por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhe é concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo, que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Então, a palavra paráboles no grego significa colocar semelhante, lado a lado, comparação, ou um ensino por meio de uma história, né, que vem trazer uma moral, geralmente derivado de uma experiência cotidiana, tá? O Evangelho de Mateus é um evangelho que vai ter o maior número de parábolas, serão 30, e é muito comum elas nos sinóticos, né, nos livros que tiveram uma fonte básica, né, uma fonte que a mesma, que seria Mateus, Lucas e João, por isso que eles têm paralelos. O Evangelho de João é único, ele não tem uma fonte, não bebe da mesma fonte, é das memórias de João, e é o único que não tem nenhuma parábola. O uso de parábolas, se você olhar o Antigo Testamento, não é muito comum. A gente tem poucas parábolas. A mais famosa, a que Natã fala para Davi para confrontar o seu pecado, lá em 2 Samuel.
mas na tradição rabínica, nos tratados rabínicos, e na época de Jesus nas escolas, seja de Hillel ou de Shammai, era muito comum o uso das parábolas como uma ferramenta de ensino. Mas, ao mesmo tempo, as parábolas aqui usadas por Jesus, elas não são usadas apenas como uma ferramenta de ensino, como era feita os rabínicos, mas era para obscurecer, era para dificultar o entendimento. Por quê? Porque ele não queria revelar por inteiro, porque o uso dos textos figurativos ele traria uma dificuldade à primeira mão de entendê-la. Então, haveria uma necessidade de um olhar mais aprofundado, de um olhar mais receptivo. Ou seja, traria a ideia de que você só pode entender se você abrir a mente para o governo de Deus, para entender o reino pelos olhos de Deus e não para os seus olhos. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios 2, 14 e 15, que a mente carnal não consegue entender o que é espiritual, é loucura para ele. Por quê? Porque ele lê pela leitura humana, ele lê pela cultura maligna e não pela cultura de Deus, e não mediante a graça de Deus, mediante a vontade, o ano aceitável de Deus. Então ele falava por parábolas para obscurecer mesmo, para dificultar, porque aqueles que ouvissem seriam aqueles que se atentaram à mensagem. Seria aquilo que isso fica muito claro na expressão mistério do reino de Deus, né? Ou seja, ele obscurece porque aquele que ouve é aquele que tem humildade, aquele que persevera, aquele que se esforça a entender a mensagem, reforçando a alusão ao texto de Isaías que ele trata, né? Reforçando a ideia de que aquele povo que foi para o exílio, né, da Síria, ele foi, por quê? Porque era orgulhoso, porque não se humilhou diante de Deus, não se abriu para os princípios de Deus. E isso demonstra uma sinergia, porque você tem que abrir, por isso que dá a expressão, os que têm será dado com abundância, que os não têm, até o que tem será tirado. Ou seja, esses mistérios de Deus que o homem tem que se esforçar a se atender, mas ele não é só um entendimento pelo esforço do homem, mas essa recepção da mensagem de Deus, essa humilhação, ela permite que a graça de Deus, que o Espírito Santo revele a ele. Por isso, aos que têm terá abundância, aqueles que recebem a palavra de Deus, a graça, o Espírito de Deus está sobre ele e vai frutificar como rios de água viva, né? Vai, como Jesus diz em João, ou seja, vai ter abundância, vai ter a fonte do rio de água viva dentro. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado, ou seja, vai ser totalmente obscurecido. É a ideia da luz que pode, o sol, né? No caso, o sol que pode ao mesmo tempo quebrar o vaso, amolecer o barro para fazer quebrar o vaso e amolecê-lo para fazer um novo, né, como ele pode endurecê-lo. Por isso que muitas vezes, quando a palavra diz, e Deus endureceu o coração, na ideia é, a graça de Deus estava sobre ele. Ou ele vai ser acrescido e quebrantado, ou seu coração vai ser resistente e endurecido. Essa é a ideia aqui. Tá? Então, se o homem não se esforçar em recepcionar essa graça, ele não vai entender. Daí a sinergia da responsabilidade do homem e do entendimento que vem de Deus. Por isso que Jesus até fala, bem-aventurado vocês discípulos, que com seus olhos veem e com seus ouvidos ouvem. Por quê? Porque vocês abriram seus olhos e ouvidos para a graça de Deus. Então aqui traz uma sinergia. E isso demonstra a ideia aí, ao fazer alusão de Isaías, que é um texto do capítulo 1 ao capítulo 5, antecedendo o 6, ao qual ele faz alusão, ele fala sobre a dureza do povo de Israel e o juízo que eles iam ter. E que esse juízo seria para ver se, por meio desse juízo, eles pudessem se arrepender e retomar para ser curados. Ou seja, a ideia do exílio e do retorno, né? E
isso tudo era para demonstrar que aquele povo religioso estava insensível à graça de Deus, porque somente estava cauterizada na sua religiosidade. No caso do texto de Isaías era idolatria e orgulho, aqui é orgulho e religiosidade, e assim eles não conseguiam chegar ao ponto central da parábola, assim eles não conseguiam compreender a palavra central da parábola. Então, a parábola era um meio de trazer o mistério do reino de Deus só para aqueles que se abriam, né, tinham um coração humilde, se esforçavam para entender, perseveravam, e assim a graça e a ação humana, esse processo sinergético, fazia a palavra e a mensagem do reino, que seria o sentido moral da parábola, iniciar a transformação em seu coração. Por isso que ele falava por parábolas. E agora a gente vai entrar na primeira delas, que é da semeadura. Eu vou ler o texto que Jesus fala a parábola, que está em Mateus 13, 3 ao 9, e já vou ler o texto que ele explica a parábola, que está em Mateus 13, 19 e 23, tá bom? Para sermos rápidos. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. 100, 60, 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a explicação. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e ouve a palavra e compreende, este frutifica, produz 100, 60, 30 por 1. Então, primeiro, a palavra semente em grego, esperma, ela significa dar vida a alguma coisa. Por isso, a clara alusão a Isaías 55, 10 e 11, que ele fala que a semente que cai no solo, ela não vai voltar vazia. Ela vai gerar vida, ela vai germinar. Então, aqui você tem que pegar que a semeadura de Deus é a palavra de Deus e ela cumpre o seu propósito, como diz o Isaías, né? E mais, o reino de Deus não é um reino de imposições, não é um reino de coerções. Deus não veio governar o homem, mas o homem deve receber a mensagem ou não, ou seja, deve receber essa palavra ou não. Se ele não receber, o propósito dela não vai se cumprir. Então, não é um governo de Deus que vem ao mundo, ele não vem por força, ele vem revelando, anunciando, como nos tempos de Noé. Aquele que ouve, como a família de Noé, vai ter a eternidade. Aquele que não ouve, vai ter seu juízo e vai ser condenado. Então, ele não coage, eles vêm livre, a resposta é livre. E essa semeadura, que significa dar vida, ou seja, dar vida ao propósito de Deus, à vontade de Deus, ela representa um dualismo dentro da parábola, né? Um dualismo que a semente representa a mensagem, a palavra de Deus, e a terra que recebe essa semente representa o coração do homem ou a recepção da mensagem. E aí nós vemos a alusão a 4 tipos de solo ou 4 tipos de coração. O primeiro, ele é duro, ele é do caminho, um caminho que é duro, uma terra dura, que a semente não consegue penetrar. E logo vem Satanás e tira, ou seja,
A mente dura, a terra dura, é o coração que está cauterizado por uma cultura carnal, por uma cultura que vive segundo o sistema mundo maligno. Né? Você vai falar a palavra de Deus para uma pessoa que vive segundo essa cultura progressista, que está cauterizada esse sistema progressista, que sua cosmovisão, sua maneira de ver o mundo, sua essência indivíduo está nessa cultura progressista, você não vai entender o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus para eles é a pior coisa que existe. Os valores do reino de Deus são opositores, são opostos. Né? Então, essa mente cauterizada por esse tema mundo maligno, ele não consegue entender. Ele não consegue entender, por isso que o diabo vem e tira essa mente carnal que Paulo fala lá em Coríntios. Depois ele fala de um segundo coração, que é um coração pedregoso, um coração superficial, com uma terra superficial, né? Que seria para o Wesley a graça preveniente. A graça preveniente faz as pessoas terem atos de bondade, por exemplo. Faz as pessoas sentirem o desejo de fazer o bem. Mas logo quando esse bem nasce, o Wesley diz, ele logo é retirado. Ou seja, isso nunca gera fruto na vida dele. Isso nunca prospera. Não gera uma fé e não gera uma transformação de vida. Essa semente, que a pessoa ela apenas tem um ato, uma recepção, uma expressão, mas logo perde. Não gera nenhuma fé aqui. Percebe que o fruto nem nasce a árvore. Né? Ela logo cresce e já morre, seca. Seca ela já quase na raiz. Então ele não tem uma fé aqui. Né? Ele entende alguns conceitos, né? Essa graça preeminente que leva as pessoas a fazer alguns atos de bondade, algumas coisas, mas não muda a sua vida, não transforma a sua maneira de ver, a sua fé. Depois é o terreno espinhoso. Esses espinhos, as coisas do mundo, as riquezas, é aquela pessoa que creu, ou seja, não está mais na graça preeminente, está na graça justificadora e recebeu a mensagem, creu. Essa crença leva uma nova percepção de vida, de fé, e aí ele vai ter que começar não só a crer, mas mudar a sua vida. E aí, para mudar a sua vida, os desejos que governam, né? O mundo pós-moderno é movido pelos desejos, pelas suas próprias vontades, né? Como diria a personagem do Allen, eu só faço aquilo que me traz felicidade, ou seja, a pessoa ela só se move pelo prazer, né? Eu nunca vi o prazer de acordar de madrugada para cuidar de uma criança que acorda chorando, né? Essa pessoa vai deixar a criança morrer, né? Porque ela só faz aquilo que dá felicidade. Nem tudo que traz felicidade é algo bom. Nem tudo que é bom traz felicidade, né? Pelo contrário, na verdade, a maior parte das coisas boas não trazem felicidades. Você fazer o certo muitas vezes não traz felicidade. Você querer fazer o que não é certo muitas vezes traz felicidade. Roubar as pessoas, revidar na mesma medida, percebe? Então, essa graça justificadora vai tirar o desejo do homem do seu próprio coração. E aí querendo e tendo que tirar os desejos do seu próprio coração, isso traria frutos, que seria a graça justificadora. Mas o que acontece? Os seus desejos são tão fortes, são como espinhos que sufocam aquela planta e ela não nasce e não dá fruto. Como aqui, são espinhos que não permitem essa pessoa dar frutos, santificar, por isso que morre. Então, os desejos desse mundo, os desejos que governam a vida da pessoa nunca saem do centro da sua vida. Por isso que a sua fé nunca vai trazer fruto, nunca vai trazer um processo de santificação e aí a nova criação, de nova identidade em Cristo. E ele não vai conseguir entrar no reino. E por último vem aquele que crê, que santifica e traz bons frutos. Por isso que Jesus fala que ele produz de 30 a 60 a 100 por 1. É a graça santificadora, aquele que está constantemente produzindo fruto, constantemente se transformando. Vamos lembrar que a palavra santidade no grego é uma alusão da palavra do hebraico, que é purificação, que é uma expressão utilizada para o sacerdote que vai adentrar no templo e tem que passar por um processo de purificação. Então é um processo contínuo, como uma colheita. Ela dá
continuamente. Então é um processo constante. E o que seria essa boa terra? Percebe que Jesus fala boa terra, mas o que seria boa terra? Seria alguém que produz frutos. Mas o que é frutos que ele está dizendo? Ele traz alguns sinais que o Wesley alenta. Primeiro, é uma terra que não é dura. Porque a primeira terra era dura. Então, não é uma terra dura, é uma terra quebrantada. Por isso que no Lucas 8,15 ele fala que é um coração sincero, uma terra sincera, né? Uma terra que mole, né? Por isso que ela é sincera, um coração quebrantado, sincero. O que é um coração quebrantado? Pronto para mudar, pronto para ser transformado. Depois ele vai falar que uma terra boa, não é uma terra superficial, né? Pedregosa, é uma terra profunda. Se ela é profunda, significa que ele persevera, como revela em 8,15. Ou seja, não é um relacionamento superficial, passageiro, que logo que a mensagem chega, como diz o Wesley, ele tira. Ou seja, não traz uma graça justificadora e santificadora. Não, ela persevera, ela guarda essa palavra, ela pega a palavra de Deus e aprofunda na transformação da sua vida e não descansa até ser mudado, mesmo em contextos de crise. E por último, é uma terra limpa, porque não tem espinhos. Se não tem espinhos, é porque foi limpa. E como ela pode ser limpa? Pela palavra de Deus. Ela está cheia da palavra de Deus. Então a terra boa é uma terra quebrantada, disposta todo o tempo a mudar, a ser transformado. Profunda, que está sempre perseverando. E limpa, que se renova pela palavra de Deus e faz a sua cosmovisão, a sua fé, a palavra de Deus e não as suas vontades. Então, é isso que Jesus está apresentando. E aqui a gente vê o caminho certinho que o Wesley fala, graça proveniente, graça justificadora e santificadora, e aqui mostra a sinergia. Por quê? Quem semeou a semente? Foi Cristo, foi Deus. Mas nós temos que recepcioná-lo, daí a sinergia. Então a graça, né, aí a sinergia entre a graça de Deus e o homem. Então a natureza do reino é uma semente. É a mensagem no reino. E para entrarmos nesse reino, nós temos que ter um coração receptivo, um coração que é uma boa terra, senão nós não podemos ser transformados. Agora ele vai falar sobre a parábola do joio, né? Segunda parábola nesse sermão. Disse assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou. Quando a erva cresceu, produziu fruto e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o filho do homem, os seus anjos, que ajuntarão o reino todos os escândalos e que praticam iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Essa segunda natureza do reino mostra que o reino de Deus ele é bom, ele é perfeito, ele é sem sombra de variação. Daí a alusão, né, que Tiago provavelmente pode fazer desse texto, Tiago 1,5. Então a primeira coisa que a gente entender aqui é a origem do mal. Deus fez tudo perfeito. Da onde veio o mal? O mal veio da livre escolha do homem. E essa livre escolha
acabou sendo levada pelo inimigo. Percebe que no texto o inimigo veio trazer o joio. E esse joio trouxe os filhos do maligno. Quem são os filhos do maligno? São aqueles que se deixaram levar pelos seus desejos, atentados pelo maligno, como a gente vê no início de Gênesis, né? Adão e Eva se deixam se levar pelos desejos de querer ser igual a Deus e comem do fruto. E quem o tentou foi um inimigo. Então você tem aí a referência da liberdade do homem que levou ao pecado e você tem aí o inimigo. Então da onde veio o joio? Não vem de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito, mas da própria escolha do homem, mas do próprio homem que deu ouvidos ao maligno, ao inimigo. Esse joio, ele é imperceptível numa colheita. Só na hora que você vai colher você percebe o que é o joio, o que é o trigo, como você vê na imagem. O que está mais averdeado é o joio, o que está mais na cor de pele, né, é o trigo, mais amarelado é o trigo. Então você só vai reconhecê-lo na hora que ele cresce. Ele é imperceptível. Então, se ele é imperceptível, se aparenta ser, Jesus agora ele está falando da semente e ele está falando de uma semente que está no mundo, mas não é todo mundo, é a igreja. Ou seja, você vai ter dentro da igreja ou igrejas que parecem ser igrejas, mas não são. Por quê? Porque não tiveram uma transformação de vida. Mas essas pessoas, elas não vão herdar o reino dos céus. Então, o que Jesus está trazendo aqui? Se a semente não levar bons frutos, se você não transformar a sua vida nesse processo de santificação, você não vai herdar o reino. Você pode ter aparência, como aqueles religiosos. Vocês parecem ser piedosos, mas eles não eram verdadeiramente piedosos. Jesus chamavam eles de sepulcros caiados, ou seja, eram belos por fora e podres por dentro. Então, não adianta nós sermos cristãos, como os judeus não adiantam ser filhos de Abraão. Se nós não produzirmos verdadeiros frutos de arrependimento, daí Jesus falou que ele vai tirar todo escândalo e toda iniquidade. Se nós não tivermos frutos de arrependimento dentro de nós, que não permite nenhum escândalo e que não traga nenhuma iniquidade, nós não podemos herdar o reino. E aqui a gente vê aquele dualismo que eu falei do reino de Deus. O reino de Deus ele aponta para a transformação, a salvação, né, vindo na crença da palavra de Cristo e no seu sacrifício na cruz e na transformação ética dos seus valores, e aponta para a escatologia, aponta para o fim, para o juízo, né? Então ele começa agora e termina no juízo de Cristo. E por último, a gente vê a parábola do grão de mostarda e do fermento. Eu vou ler as duas juntas porque elas são conectáveis, elas tratam do mesmo tema. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes, crescida, é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aqui o reino de Deus, ele mostra outra natureza. Então a primeira natureza era a mensagem, a palavra de Deus, né? E aí para você entrar, você tem que aceitar a palavra de Deus, a mensagem, o governo de Deus. A segunda, essa mensagem, ela necessita de uma transformação verdadeira, não basta ser uma religião, ela tem que transformar inteiramente você. E isso leva você a escolher a Cristo e não as suas próprias vontades, né? Senão você não vai herdar o reino de Deus. E o terceiro é que o reino de Deus não é algo perceptivo, não vai ser como os judeus daquela época pensavam, né, que viria um governo militar na figura de um novo Davi. Não, ele é imperceptível, ele não está nas estruturas humanas, ele não está nos governos humanos. Por quê? Porque o reino de Deus, ele inicia no nosso coração, ele está dentro de nós.
Ele começa interno, individual. Ele começa dentro de nós, começa na sua vida, depois vai para a sua família, depois chega na sua comunidade e depois transforma a realidade que está em volta de ti. Por isso que ele é algo pequeno e depois ganha grande dimensão. Daí a figura aí que você vê, né, do grão de mostarda, pequenininho, quase imperceptível no seu dedo, e forma uma grande árvore, como você vê o fundo. Assim seria um cristianismo, algo imperceptível, pequeno, começando individualmente, depois forma uma igreja que alcança o mundo inteiro. E daí a figura da árvore, onde os pássaros se assentam, ou seja, os pássaros são gentios, né? Daí a ideia da universalidade. Aqui ele faz uma alusão a Ezequiel, que também tem essa expressão, só que ele fala do cedro, né? E não da árvore. Mas essa referência a Ezequiel 17, ela faz essa ideia da mensagem, né, que é imperceptível, que não é um governo humano, mas é a mensagem de Deus que cria um novo governo interno em nós, e essa mensagem não é para Israel, não é para os hebreus apenas, mas é para todos, é universal, é todos aqueles que creem. Daí os pássaros. Outra referência disso na parábola do fermento, né, fica claro, né, porque pouquinho de fermento numa massa de 3 medidas, aqui 3 medidas equivale a 23 quilos de farinha, ou seja, bota a farinha nisso, um pouquinho de fermento muda toda a massa, transforma. Ou seja, ele é algo imperceptível com um pouquinho de fermento, mas ele transforma todo o homem interior, ele leveda, ele transforma todo o homem interior, como ele alcança o mundo inteiro, como o cristianismo vai acontecer, né, no final do Império Romano e na Idade Média e pós-Idade Média, onde a gente cria a civilização ocidental, ou seja, ele vai governar todo mundo com a cultura do reino de Deus, e não por meio de força, nem violência, mas anunciando, falando, e ela naturalmente dando o seu fruto. Amém? Então essa foi a mensagem de hoje, a análise da mensagem de hoje do Sermão do Reino, de Mateus 13, a qual nós trabalhamos a natureza do reino, né? A natureza que é a mensagem, né? A mensagem que nós temos que receber no nosso coração. Ela não pode ser algo apenas perceptivo externamente, tem que ser internamente, porque aponta para a escatologia, para o juízo, e ela muda todo o nosso interior e alcança todos, porque é algo imperceptível, começa individualmente em nós. Por isso que é o Deus da família, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele começa dentro de nós, nas nossas relações familiares, e avança para todo o mundo. Amém? Então vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua graça e misericórdia, porque não somos dignos dessa mensagem, não somos dignos de anunciar essa mensagem, mas nós cremos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e o teu Espírito Santo nos capacita não só a ouvirmos e entendermos essa mensagem, mas praticarmos e sermos transformados em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Abraço.